Fala pessoal, Marketing de Podcast, ainda aqui no Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Muito bacana, eu tô aqui no terceiro dia, último dia, já querendo ter um quarto dia. Tô cansado, galera, a verdade é essa. Mas tô querendo já ter um quarto dia, porque tá muito bacana. Tô aqui em parceria com a Yuma SA, né? Yuma Skills Academy, que cedeu espaço aqui pra gente. Né, nosso querido Escavada, meu querido amigo Alberto, Gabriel, que tá aqui, um abraço, pessoal da Yuma. E, poxa, eu não podia ir embora desse evento sem falar com quem fez uma das principais partes que fez esse evento acontecer. Me chamou ali, demorou para eu encontrar com ele no evento, o evento tá aqui correndo, vai para lá, vai para cá, tem os estandes e tudo mais, palestras, e eu não encontrei com ele, encontrei ontem no segundo dia e só agora. William Freitas, grande amigo, CEO da FBGA, o cara que fez isso aqui acontecer. Não é fácil, pessoal. Para quem trabalha com evento, não é nem um pouco fácil, tanto em captação, tanto em tudo. Mas no off ele estava me dando aulas aqui sobre algumas coisas que a gente vai falar nesse episódio. William, seja muito bem-vindo ao Marketing. Depois já veio, mas eu não estava. Agora a gente se encontrou para eu estar. Deu certo, hein, Bruno? Eu quero te agradecer imensamente, agradecer em especial também a felicidade que a vida me presenteia o tempo inteiro. Nós já falávamos acho que mais de um ano atrás, quando começou esse bate-papo do que seria o Fórum Brasil de Gestão Ambiental, e eu tive a felicidade, né? Eu costumo dizer que a vida vai me surpreendendo através das boas pessoas que me cercam, e você é uma dessas pessoas que me cercaram ali no meio do caminho, e colaboraram para que mais pessoas, inclusive a Yuma, estando aqui hoje com a gente dentro do evento, é fruto dessa relação, é fruto dessa boa vontade. Obrigado, irmão. Imagina, eu que te agradeço, agradeço o espaço, agradeço o convite, agradeço a parceria que você tem, né, comigo, com o Bart depois, mas também com a Camela Co, né, que é a agência. E, poxa, assim, eu retribuo isso que você está falando, porque ontem eu chorei quase algumas vezes e agora vocês estão me fazendo chorar quase de novo. Porque no final das contas eu estava com o Escavada contando algumas coisas, ele me fez chorar algumas vezes, você falando isso. Eu também sou muito, a gente fala aqui de marketing, comunicação, negócios, mas a gente não pode esquecer da questão humana, acho que até por isso a parceria. Eu vivo, né, no mercado privado, mais do que todo mundo, né? Mas só que assim, eu não vejo mais essa questão no mercado privado, por vezes, essa competição maluca, essa questão de lucro que a gente conversou tanto. Conhecer pessoas como você, o nosso Rogério, poxa, muito legal, porque são oportunidades de trocas reais. E que vocês estenderam a mão também para o projeto do basquete, do Sub-21. Poxa, tudo que vocês estenderam a mão para mim, assim, é uma honra. Podem contar com o Marketing de Podcast e principalmente com o Bruno, CPF, sempre, viu? E é interessante, Bruno, porque, né, se você me permitir aqui, hoje eu vou falando do basquete, porque algumas pessoas podem estar com essa pergunta agora na cabeça, mas e aí, o que é esse negócio de basquete no meio da sustentabilidade? Então, quais são as nossas felicidades realizando o Fórum Brasil Gestão Ambiental? Ao longo do tempo, a gente começou a entender que, assim, existem 3 pilares: o ambiental, a gestão ambiental e a sustentabilidade. Pelo menos essa é a minha ótica. Há mais de 8 anos, né? O Fórum Brasil de Gestão Ambiental completa agora 8 anos de história. E ao longo do tempo, minha faculdade, aliás, né, nesse meio ambiente, minha faculdade foi o Fórum Brasil de Gestão Ambiental. E estudando bastante, eu entendi, e é a nossa verdadeira busca, descobrir como simplificar o conhecimento. Porque tudo aquilo que se trata de conhecimentos que interessam para o planeta, para mim faz sentido a gente simplificar para que mais pessoas tenham acesso a tudo isso. E eu já vou chegar no ponto do basquete, mas você me tocou num ponto assim que eu vou até adiantar, talvez essa pergunta viria. Seu. Eu só não estendo aqui tapete vermelho, porque não tem. Mas imagino que tem. Imagina. E eu fui percebendo como é que eu poderia simplificar, né? O FBGA, o objetivo é difundir conhecimento. Como é que eu poderia simplificar tudo isso e sair um pouco do aprendizado comum? O que é o aprendizado comum? É plantar árvore, é cuidar de nascente, é fazer a reciclagem, é o básico que deve ser feito, é ensinado por muita gente por aí, mas a pergunta sempre ficou, e o que mais? Como é que rola, né? Como é que de fato isso se expressa? Fica distante, né? Fica distante. Ou até mesmo limitado, porque você está falando de 4 frentes, né? Quando você olha para isso, né?
E é muito mais do que isso, são 17 ODS, né, seguindo o traço ali dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí me veio uma luz que a forma mais simples de explicar isso é que o meio ambiente é a preservação dos recursos naturais. É o mínimo que a gente deve fazer. Afinal de contas, a preservação do recurso natural, e o Rogério Andrade, presidente do Fórum, ele usa uma fala, né, que o nosso tempo de vida aqui é um empréstimo de quem vem depois. E isso eu acho genial, né? Porque esse é o princípio básico de falar, por que você precisa cuidar da natureza? Porque o que você está usando agora é um presente, é um empréstimo do próximo. Quando né? a gente é pai, né? A gente entende Quando a gente é pai, isso. exato. Então assim, beleza, entendemos que meio ambiente é importante, eu preciso preservar o recurso, porque é um empréstimo do próximo, não é um empréstimo do passado, ok? Sim. E gestão ambiental? Gestão ambiental é fazer uma gestão eficiente desses recursos. Afinal de contas, para a humanidade evoluir, não existiria casa se não tivesse o recurso extraído da natureza. Não teria celular se não tivesse o recurso extraído da natureza. Enfim, e se a gente começar a falar que esse podcast vai precisar de um mês só pegando cada item. Tem uma questão, gente, que veio o Rogério, veio o William também em outro podcast, né, um outro episódio, e eu queria estar, eu não pude por algumas questões. E a gente está aqui hoje. Mas eu fico nesse papo, eu acho que a gente estende daqui para pegar ali um salame com limãozinho, Boa, entendeu? E a gente bater esse papo, tá? Eu topo. Cara, assim, porque se deixa podcast eu vou 3-4 horas. Mas senão o pessoal da Yuma aqui, o Gabriel, vai acabar me expulsando, me dando um tapa. Mas vamos lá, continua. Então, meio ambiente, recursos naturais, gestão ambiental, é como fazer uma gestão eficiente desses recursos uma vez extraído. E a sustentabilidade? A sustentabilidade é uma matriz, eu vou deixar de forma muito simples. Um monte de gente envolvido, especialista que estudou, empresários, governo, universidade, terceiro setor, sociedade, foram fazendo as suas contribuições ao longo dos anos. O Dr. Carlos Nobre esteve aqui, né, um pioneiro desse assunto. Veio no podcast da Human também, no Human Talks. E para mim ficou claro que, vamos lá, a gente gosta muito de marketing, né? Eu e você, a gente tem essa característica de gostar muito de marketing, como tudo isso funciona. E eu aprendi uma coisa no marketing que é assim, ó, menos é mais. Marketing bom é aquele que não aparece. É aquele que não aparece. Sim. E aí, o que é a sustentabilidade nisso tudo? Um monte de gente parou para pensar o que estava rolando no mundo, quais eram os principais pilares que precisavam ser observados, chegaram a 17 conclusões. Eu costumo dizer que os 17 ODS são 17 conclusões, tá? E ali dentro foi traçado um plano estratégico de atuação. Ou seja, para eu fazer meio ambiente ou gestão ambiental com eficiência, eu tenho dois caminhos. O caminho número 1 é eu me possuir da minha individualidade e eu vou lá inventar a roda, tá? Sim. O caminho número 2 é olhar para metade do caminho que os 17 ODS já ensinou e complementar o conhecimento. Sim. Até porque se eu olhar e complementar o conhecimento, além de eu estar contribuindo com o conhecimento, eu estou permitindo novos avanços. Sim. E eu não preciso fazer tudo que está ali. E aí eu acho que é onde o ponto pega. Por quê? Começa a ficar um pouco longe da sociedade, da empresa, da indústria, das universidades, enfim, como um todo. Por quê? É o que é adaptável, né? O que é fases, né? Também. Então, se os interessados no assunto se predispuserem a entender um pouquinho mais o que está traçado ali nos planos da sustentabilidade e entender o que dali faz sentido ser aplicado, já é muito bom. Porque também essa ideia de... Eu vou pegar um exemplo aqui que eu sempre cito, que é a erradicação da pobreza. Quando uma pessoa lê ali erradicação da pobreza, algumas pessoas levam para um âmbito muito alto essa temperatura. E vamos lá, não é fácil. Sim. Não é uma jornada simples. E agora eu vou entrar no passo do basquete. Sim. Tá? Por quê? Quando eu estou contribuindo, quando você está contribuindo com um projeto social de basquete, incentivando jovens a poder ter uma oportunidade nova, é o que poucas pessoas percebem, que é falar, mas por que basquete? Porque primeiro é a sua característica, ou seja, você está indo pela veia que você entende mais. Minha missão, ou a missão de alguém que está olhando o seu projeto funcionar, é perguntar como é que eu ajudo. E não olhar para você e falar, mas só basquete? Por que você não vai para futebol? Por que você não vai para o vôlei? Então, acho que esse é o primeiro passo, é entender assim, é a sua área de domínio. Sim. É aí que você conhece. Então, se você conhece isso
e pode colaborar com jovens de alguma forma, através do seu conhecimento, você já está praticando sustentabilidade de alguma forma. Sim. E nós não estamos falando de erradicação da pobreza em níveis gerais, nesse contexto. Nós estamos falando de uma parcela da sociedade que você está contribuindo. Sim. Porque são jovens que vão lá para o basquete. Aliás, você está cumprindo mais do que a erradicação da fome, tá? Porque poderiam ser jovens que estariam ali em necessidade, precisando de uma alimentação, precisando de alguma coisa, mas através daquele ambiente comunitário, começa a ter ajuda, começa a ter colaboração. Com isso, o processo educacional avança. Com isso, a saúde e bem-estar avança. Você percebe? Com isso, o trabalho decente de crescimento econômico avança. Ou seja, eu acho que ao invés, né, no lugar de a gente olhar para o extremo do assunto, a gente dá um passo antes e dá o primeiro salto no degrau. O primeiro, ok? Porque quando a gente der esse primeiro, a gente cria consciência. Quando a gente cria consciência, a gente cria um senso de comunidade. Quando a gente cria um senso de comunidade, a comunidade se movimenta. Quando a sociedade se movimenta, a gente chega no resultado esperado. E é coletivo. Afinal de contas, nós estamos falando de planeta, né? E a gente está falando de transição geracional. Muito me toca esse tema, né? Ontem a gente estava aqui numa conversa pela Human Talks, inclusive, que eu estava junto do Luiz Cavarda com a doutora Carol, né, a professora Carol, onde ela estava falando bastante disso. Ela estava falando sobre direitos humanos, estava falando um pouquinho sobre, né, as iniciativas da ONU, puxando uma questão muito empírica, né, também disso, e falando sobre paz, o conceito de paz. Quando você fala do conceito de paz, você passa por todas essas ODSs, você passa por toda a complexidade da sociedade. Você passa por vários itens, até passar a Estela, que está aqui do lado, né, inclusive aí da Fantástica Fábrica da Infância, que ela estava falando bastante, ela me passou um dado que foi muito curioso. Eu estou numa discussão com Olambra que justamente ter crianças na rua mostra que a cidade é mais segura, faz a cidade ser mais segura. Cara, nunca imaginei isso. E é uma coisa que deveria ser discutida. Ah, mas é uma besteira. E aí eu falo do âmbito privado. Eu sou um grande crítico a hoje em dia como o privado trata várias coisas. Mas eu também me coloco como um agente problema ali atrás. A gente se conheceu, né? E a gente teve essa conexão com amigos e tudo mais. Eu não falo de negócios, eu falo de amigos, né? Uhum. E eu sou muito genuíno em fazer isso, porque para mim é um prazer. Então, no final das contas, eu sempre tive um amigo que trabalhou muito com isso, que despontou, né? Dentro ali do ESG, né? Que é o Luiz Cavarda. Boa. Vocês que eu conheci também estão nessas iniciativas da sustentabilidade de uma maneira muito profissional. E poucos você vê dentro da iniciativa, tanto privada, um player do privado, e vocês que queiram assim, queira não, tem um evento numa questão privada, mas totalmente em volta à sustentabilidade, trabalhando seriamente para isso, para que isso realmente aconteça, né? Quando você fala do basquete, e é muito curioso isso, né? Eu sempre falo que, tem o jogo do sábado, na sexta não tem tênis para jogar. Eu olho lá, eu falo, poxa, não tenho um jogador de basquete, menino, 19 anos, 2,10 metros, tem uma marmita no dia para comer. Cara, aí eu pego a minha infância lá atrás, que eu só tinha a minha bola e um sonho, né? E comida em casa não tinha. E aí você lembra um pouco dessa situação toda e você fala, cara, ali você fala de paz mundial, como a gente falou com a professora ontem, como que eu falo de paz mundial se eu não tratei a base? Como que eu falo de paz mundial se na comunidade está sendo criada uma cultura de ódio por uma questão de fome? Quando você está com fome, você quer comer. É isso. É loucura, mas aí você fala, pô, e a iniciativa privada? E parece que está distante. E vocês estão fazendo um trabalho tão legal que vocês estão mostrando. Eu tive a experiência de acreditar, um cara realmente que estava quase desacreditado, por mais que eu acredito em bem e tudo mais, eu tive a ideia, falando até com a Estela mesmo mostrando uma cadeia produtiva sustentável e preocupada com o mundo. Eu falei, nossa gente, tem realmente empresas que pensam nisso, né? Não é um greenwashing de fato, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive eu vou falar. E assim, é muito legal ouvir isso. Mas aí eu te pergunto,
O fórum aqui ele tem uma história longa já, né? A gente fala hoje de 2 anos, já é longo, né? Você imagina 8 anos, não é? 8 anos. 8 anos. 8 anos é tanto que eu trabalho com marketing. Pra quem não sabe, 8 anos é tanto que eu trabalho com marketing. Tá? Negócios é muito mais, mas o marketing é isso. Como é para vocês essa conscientização? Quando vocês chegam nas empresas para falar sobre isso? Marketing, principalmente. Marketing acho que mais entende um pouco, às vezes, isso, né? Sim. Como que vocês lidam com isso? Qual que é a reação da parte privada dos negócios, enfim, da iniciativa privada, para o que vocês trazem? Porque realmente eu sou aqui embaixador de vocês hoje, visto a camisa e falo, tem que participar do evento. Mas como que essa conversa, como que você aproxima de fato eles? Tá. Essa conversa ela é um pouco complexa, tá? Porque já é um tema que vocês vão abordar aqui no FB, já é uma das minhas principais felicidades, que é o tema sobre o greenwash aplicado. Então, de novo, fico muito feliz por isso. Mas eu gostaria de responder de uma outra forma e fazer uma complementariedade, que é assim, o nosso principal objetivo é tornar a sustentabilidade pauta nacional. E são 8 anos de história para fazer isso acontecer. Nós já somos referenciados. Se você der um Google aí, ontem eu fiz um teste, coloquei lá no Google, né, o maior evento de sustentabilidade no Brasil, saiu a inteligência artificial, colocou que é o FBGA. Ótimo, porque o próximo SEO é da inteligência artificial. E é muito engraçado isso, aqui fazer um adendo de como a tecnologia também está contribuindo com a gente de alguma forma. Mas, falando especificamente da empresa, eu acho que assim, Bruno, quando a gestão ambiental começou a ser tocado, o assunto, né, a sustentabilidade, havia um vácuo nisso tudo. E aí, obviamente, devido a um instinto natural, eu escutei esses dias que a natureza ela se reorganiza, você pode ficar tranquilo, faça o que você quiser, a natureza ela se reorganiza. Sim, aquecimento global é uma brincadeira. Okay? E aí, o que eu quero dizer com isso? Talvez faltou naquele início o ambiente empresarial entrar um pouco mais. E eu falo por ser empresário, tá? Sim. E eu falo por ter fundado o FBGA também distante desse assunto, por isso que eu falo que o FBGA foi minha faculdade, e é por isso que eu tomei um norte diferente, que é dizer para o empresário assim, você quer mudar a sua visão, você vem para o FBGA. Eu sou fundador e CEO, o William, era acostumado a fazer conta de menos e mais margem de lucro, eu quero resultado, e o FBGA me ensinou que resultado também é a prática da sustentabilidade, Sim. porque o preço mais caro a se pagar é a falta do conhecimento que você tem. Ponto. Sim. Ok? E aí lidando com os empresários para que a gente possa criar essa conscientização, como é que é o assunto quando a gente chega até eles. Para muitas empresas o tema já chegou, seja na pequena, média, grande, porque é um assunto global, não é um assunto regional, individual, é um tema global. Só que ele chega um pouquinho distorcido ou quando ele é endereçado numa única matriz. Então, cria-se sim algumas pessoas dentro de uma empresa que tem uma conexão mais próxima a isso e algumas pessoas que ainda esse tema está distante. Ou seja, qual é a complexidade? A complexidade é que ainda falta um aumento do nível de consciência. Sim. Ok? Como que isso é feito? O Fórum Brasil de Gestão Ambiental é uma forma de fazer. Por isso que eu faço o chamamento e eu me uso como case o tempo inteiro, porque se algum especialista da área ambiental sentar nessa cadeira para falar vem porque é bom, é interessante, continua é meio que um dentista falando, Sim, dando aula para outro dentista. Sim. Ok? Agora, eu que sou um empresário que vim sem entender, foi um chamado do Rogério Andrade, que é biólogo por formação, a gente acelerou muitos negócios juntos, e um dia ele chegou em mim e falou assim, William, vamos lá falar de sustentabilidade, vamos criar um evento nessa área, assim. Rogério Andrade, que hoje é presidente do fórum. E eu lembro, né, que a minha cabeça respondeu assim na hora, pronto, agora eu vou abraçar a árvore, caçar borboleta e vou parar de ganhar grana. Sim. Entende? Sim. E eu tô falando desse jeito porque eu acho que o princípio é a autenticidade, tá? A autenticidade é assim, é a hora que a gente assume o direito de falar como a gente realmente está pensando. Esse é o primeiro passo do aumento de consciência. O segundo passo, que é a complexidade, talvez seja, ao invés da empresa ir lá e se arriscar a começar a falar, não, porque eu faço ESG, porque eu cumpro com esse ODS, com aquele ODS, meramente porque o mercado, ou a sociedade, enfim, alguém está empurrando isso a goela abaixo, é o empresário começar a se permitir de pouquinho em pouquinho. Então, peraí, deixa eu entender o que eles estão falando, deixa eu ir num evento.
Aliás, deixa eu mandar alguém da minha, né? Deixa eu sugerir que alguém do meu time vá lá no evento, porque o time é a base complementar da empresa. Sim, é Entende? quem mexe com a cultura da empresa, que traz o que conhece, traz do mundo para a empresa. Quem falou a cultura come a estratégia no café da manhã? Foi Drucker? Foi Drucker, né? Peter Drucker. Peter Drucker. E acho que essa é a resposta perfeita. Essa resposta sempre teve, sempre Sim. existiu. Ela só não estava endereçada. Eu não vou dizer no lugar certo. No momento certo, ela estava no lugar certo. Talvez se a gente trouxesse essa mesma frase agora, para o momento presente, talvez seja uma forma dos empresários terem uma consciência e diminuir um pouco a complexidade da interpretação disso. Sabe por quê? Porque a cultura, ela engole o café da manhã na estratégia, e eu, como empresário, eu sempre escutei por aí marqueteiro e empresário falando que isso estava no sentido positivo, mas ninguém viu o que estava atrás da frase, que é assim: a cultura boa e ruim engole a estratégia. Exato. Ok? Nossa, é maravilhoso isso. A gente vai abrir aqui uma discussão. Eu não vou falar tudo o que eu penso, porque senão gera vários cortes aqui. Mas assim, cultura é o que você faz quando ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Cultura é você devolver para a sociedade aquilo que você tirou. Ou desenvolver uma sociedade, né? Eu vivo muito no interior hoje, você sabe muito bem, eu Sim. me mandei de São Paulo. Correu. Hoje eu vivo em Ourinhos, né? Muito feliz, inclusive. E eu vejo o impacto que as empresas... E aí eu sou esse cara curioso, acabo querendo entender as empresas que tem em volta, qual que é o desenvolvimento da região. E não é nenhuma novidade. Isso, não conheço o Brasil todo, muito longe disso. Mas eu sei também que no Brasil acontece muito isso. Que as empresas acabam assumindo o papel público de desenvolvimento de sociedades em várias localizações. Hoje em Ourinhos eu vejo muito isso. A gente tem lá algumas empresas como a Castor, você tem lá empresas como Capricórnio Café, Ok. Chiquinho, enfim, por aí vai. Onde é o orgulho da cidade. E aí eu pergunto para essas empresas, vocês pararam para pensar que vocês não estariam ali, não teriam empresa, se não tivesse colaborador? E aí a empresa ela tem um costume errado de reclamar. Ah, mas não tem colaborador. Tá, mas você educou? Mas queira sim, queira não, essa é uma questão sua, porque você tem poder com a prefeitura de conversar. E aí ficou uma coisa que eu estava até falando ontem, que eu trago para essa conversa. As empresas estão tomando a frente de uma coisa que não era para ser da empresa, que é a educação. Bingo. Posso complementar? Porque, Por favor. Meu, genial o que você acabou de falar. O negócio é o seguinte: se a gente compreender que a escola não ensina empreendedorismo, e agora eu quero desmistificar a minha visão sobre empreendedorismo, tá? Por que eu digo que eu sou empresário? Porque eu tenho CNPJ, eu compro e vendo empresas, assim como o Fórum Brasil de Gestão Ambiental que eu fundei e outros negócios que eu tenho. Então eu sou empresário, dentro de um CNPJ constituído, acelerando negócios. Para mim, o que é ser empreendedor é deixar o lugar que você passou um pouquinho melhor do que de antes de você estar ali, ok? Isso é empreendedorismo. Empreendedorismo é um ato de atitude. Eu vou ser redundante nisso para que fique claro. Empreendedorismo não é ter um CNPJ. Eu pratico empreendedorismo quando eu coopero. Aliás, Geraldo Rufino já diz isso, né? O melhor lugar para empreender é no CNPJ do outro. Você não carrega passivo, né? Exato. É só ativo. Exato. Eu estava tentando lembrar da onde vem essa... Quando isso me virou uma chave na cabeça, e foi exatamente na fala dele, tá? Dizendo isso sobre empreendedorismo. Ou seja, a sociedade, né, o aluno, ele não é ensinado a ser empreendedor, ele não é ensinado a fazer gestão de finanças, a praticar investimentos, não é ensinado a isso. E nem, aqui entre a gente, nem é missão da escola no primeiro momento, sendo bem sincero. Por quê? Para chegar nesse nível você precisa primeiro aumentar a consciência. Para você aumentar a consciência, você precisa da educação de base. A educação de base é o que é ensinado. Português, inglês, matemática, história, geografia. Por quê? Você precisa primeiro ter um conhecimento geral de como o globo funciona. Sim. Depois que você tem como o globo funciona, aí você vai aperfeiçoar esse conhecimento, que aí é através dos mecanismos de empreendedorismo. Ou seja, se o empresário tiver uma consciência, porque, vamos ser bem claro aqui, o colaborador,
ele entende pouco da dor do empresário, quanto o empresário entende pouco da dor dele. Exato. Porque a vida, o dia a dia da vida de um e outro é diferente, as necessidades, as obrigações, as responsabilidades, a missão diária ela é diferente. Então, quando houver um contraponto de conhecimento, que é o que a gente fala da difusão, né? Por que no FBGA a gente usa o tempo inteiro, estamos difundindo conhecimento? Porque a gente acredita que só na hora que tiver essa difusão de conhecimento real, verdadeira e genuína, tá? De fato, a gente cria uma transformação. Então, quando o empresário começar a entender que ele tem uma missão de ensinar o colaborador dele, que chegou preparado com educação de base, mesmo que fez faculdade. Por quê? Porque educação de base, mas a experiência ela é complementar. E o colaborador na outra ponta, emprestar um pouquinho do seu tempo para entender a importância de conhecer um pouco mais sobre o lado empresarial, talvez essa conta comece a fechar e comece a equilibrar melhor o jogo. Eu acho que é show de bola. A gente, cara, queria muito conversar muito mais sobre isso com você, mas você está aqui como CEO, né, do evento e Sim. Toda hora vão chamar também, consequentemente. A gente está aqui, que tem aqui esse episódio, né? Eu consegui te puxar, né? Você me puxou ali um pouco e, pô, eu falei, cara, como não, né? A gente precisa gravar com o William. Boa. William, eu quero que, genuinamente, para a gente finalizar esse episódio, te agradecer. Obrigado. Te agradecer pelo evento, te agradecer pelas oportunidades, te agradecer por essa iniciativa, porque, como você disse, você é um case, não é alguém outsider que está falando, não. Na verdade, é um cara, um É alguém que não empresário. fazia ideia como funcionava Exato, o setor como eu também. e fundou um evento do setor. Não, você falou para mim das ODSs que eu atingi com o basquete, eu falei, o quê? Então, no final das contas, é isso. E isso é branding, tá, pessoal? Falando de marketing, pra gente não fugir disso, branding, ele tem que ter lastro. Branding precisa da sua empresa, ele não pode ter um teto de vidro. Que fique claro isso para vocês, tá? William, só te agradecer muito Obrigado. por isso. Temos uma parceria de longos anos pela Que frente. bom, fico Tá? feliz. E conte comigo e com o Marketing The Podcast sempre que for necessário ou possível. Combinado, Bruno. Muito obrigado a você, muito obrigado a Ilman por esse momento. Fico muito feliz com essa parceria. Grande abraço. Pessoal, acabando aqui, trouxe aqui o CEO, o William, que vai correr para outros lados agora, a Ilman também. Então, estamos aí, temos aí próximos episódios. Vejo vocês em breve. Um até logo. Só sei que nada sei, lembrem-se disso.